Olá, amados irmãos e irmãs. A paz do ressuscitado esteja com todos vocês. Nesta sexta-feira da segunda semana do tempo pascal, refletiremos sobre a primeira leitura, que é Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos de 34 a 42. Os apóstolos estão diante do Sinédrio, o máximo órgão jurídico dos judeus, sendo acusados de desobediência por continuarem ensinando em nome de Jesus, mesmo após terem sido proibidos várias vezes. O versículo que antecede a leitura de hoje diz que os membros do Sinédrio estavam tão furiosos com os apóstolos que queriam matá-los. Está em jogo, portanto, a sobrevivência da igreja. A morte dos apóstolos naquela ocasião aniquilaria o movimento cristão ainda em seus primórdios. Entra em cena então um homem chamado Gamaliel, um mestre fariseu muito respeitado, cuja opinião foi capaz de conter a fúria dos demais membros do Sinédrio que queriam matar os apóstolos. Gamaliel constrói a sua argumentação olhando para a história e cita dois exemplos de figuras messiânicas, Teudas e Judas, que criaram movimentos populares, reunindo muitos adeptos em torno deles, porém fadados ao fracasso, uma vez que não tinham o respaldo de Deus. Por isso, depois que morreram, os seguidores se dispersaram e os movimentos desapareceram. Diante disso, Gamaliel convida seus colegas de tribunal à reflexão. Se aquele movimento cristão for de origem humana, será destruído. É só uma questão de tempo. Porém, se a origem for divina, ninguém conseguirá eliminá-lo. Por isso ele faz uma advertência importante no versículo 39. Cuidado para não vos pordes em luta contra Deus. Nós temos, portanto, uma aula de tolerância de Gamaliel. Ele não afirma que Deus estava no movimento cristão, mas não nega a possibilidade. Pela sua fala, subentende-se que, de fato, ele via algo diferente naquele movimento. Mas ele ensina, principalmente, que nenhuma religião pode confiscar Deus, aprisionando-o em um sistema fechado. E é significativo que esse ensinamento venha justamente de um fariseu. Não podemos negar a presença de Deus em outras experiências de fé, pois ele não nos pertence para delimitarmos a sua atuação. Somos nós quem pertencemos a ele e devemos fazer a sua vontade. Tem muita gente boa que não professa a fé com a mesma fórmula com a qual nós professamos. Mas mesmo assim faz também o evangelho se propagar e o reino crescer. Porém, o conselho de Gamaliel foi acolhido somente em parte pelo Sinédrio, porque diz o texto que após a sua argumentação, mandaram açoitar os apóstolos e proibiram que eles continuassem pregando, o que não foi obedecido, obviamente. Mas houve um ganho para eles, pois estavam para ser mortos e receberam apenas açoites. E depois disso ficaram livres e contentes, ou seja, ficaram alegres, pois foram dignos de injúrias por causa do nome de Jesus, o que parece contraditório, mas não é. Em Lucas, capítulo 6, versículos de 22 a 23, Jesus diz aos seus discípulos na quarta bem-aventurança: Bem-aventurados sois vós quando vos odiarem, expulsarem e insultarem, e vos difamarem por causa do Filho do Homem. Exultai de alegria naquele dia, porque grande é a vossa recompensa no céu, pois foi assim que trataram os profetas. Os apóstolos estavam, portanto, realizando as bem-aventuranças em suas vidas e mostrando que não há oposição entre alegria e sofrimento. Isso não é um estímulo para os cristãos
desejarem o sofrimento e a perseguição. Porém, quando isso acontece e a causa é a fidelidade ao que Jesus ensinou, deve sim ser motivo de alegria. O versículo conclusivo mostra que nada bloqueia o anúncio. Nenhuma força é capaz de impedir a propagação da palavra de Deus. E nós temos aqui uma característica marcante de Lucas, o autor, que é apresentar esse contraste entre perseguição e alegria, perseguição e intensidade no anúncio da Boa Nova, seja no templo ou nas casas. Para o autor de Atos, quanto mais a comunidade cristã é perseguida, mais ela cresce e mais o evangelho se espalha. À luz do atual contexto, quando estamos privados de nossos templos, podemos ler essa conclusão como um convite à revalorização da casa como espaço privilegiado do testemunho e do anúncio, como foi para os primeiros cristãos. A casa é onde acontece a vida cotidiana, onde se dão as primeiras relações. É preciso que esse espaço volte a ser a primeira e mais sólida expressão do ser igreja. Que esses tempos difíceis favoreçam essa redescoberta do valor da casa, compreendendo o estar junto para partilhar a vida com suas angústias, medos, alegrias e sonhos. Um abraço fraterno e que a paz do ressuscitado permaneça em vossos corações e em vossas casas.